Hoje teremos uma live diferenciada, super especial aqui, um assunto bem interessante. Boa noite, então, quem aí for entrando. Boa noite para quem for assistir a gravação depois. Vai ficar disponível aqui no Instagram. Vai ser carregada lá para o YouTube e para o Face depois também, tá? Bom dia, boa tarde aí para quem for ver em outros horários. A live de hoje tem um nome curioso, O Segredo das Hortênsias. Para quem já conhece mais de flores, talvez conheça esse segredo. Para quem seja das áreas aí das ciências biológicas, ciências da terra, enfim, talvez também conheça esse segredo, mas pode ser que muitas pessoas não, né? Então, hoje eu vou ter uma convidada super especial, minha amigona, que é a Fernanda Schmidt. Ela é floral designer, tem um canal no YouTube, Flor do Sorriso. Então, depois, se vocês quiserem conhecer o trabalho dela, ela ensina lá no canal dela a fazer arranjos maravilhosos, com plantas aí bem acessíveis, flores bem acessíveis, flores que vocês podem coletar aí, flores espontâneas, campeiras, enfim. A Fernanda acabou de entrar aqui, bem-vinda, Fê, então, daqui a pouquinho eu te chamo. Ju, amo hortênsias, que legal, né? Uma flor incrível, são raras as flores azuis, inclusive isso faz parte dos segredos das hortênsias, né? É uma planta super interessante, não é uma planta nativa, né? Uma planta asiática. Assim. Ela é uma planta super visada, assim, na jardinagem, enfim, uma planta de fácil cuidados, relativamente de fácil cuidados. Aqui no sul ela é quase que simbólica na Serra Gaúcha, né? Tem muitas hortênsias nas estradas aqui na Serra Gaúcha, o que torna a paisagem lindíssima na época da floração. Bom, então sem mais delongas eu vou chamar a Fernanda. A Fernanda também é engenheira agrônoma, então minha colega de profissão aí. Oi, Fê, eu só vou desativar aqui os comentários. Então, Fê, se apresenta aí e fala um pouquinho do teu trabalho antes para contextualizar aí o porquê eu te chamei para falar de flores, né? Que não foi por acaso. A Fê, então, é minha amiga, minha colega aí de profissão. Passo a palavra para ti, então, Fê. Tá bom. Boa noite, Vanessa. Obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo aí que está me vendo. Obrigada pela participação de todos. Bom, como a Vanessa falou, eu sou engenheira agrônoma também, né? E tenho há muito tempo, assim, uma paixão por flores, né? Meu mestrado foi trabalhando com flores de corte também, avaliando pós-colheita de flores de corte. E também tive a oportunidade super legal de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, numa das maiores produtoras de plantas ornamentais de lá. Então, assim, essa paixão por flores sempre me acompanhou. E agora estou resgatando, assim, essa paixão com um canal que eu tenho no YouTube, que é o Flor do Sorriso, que eu tento ensinar alguns tutoriais de arte floral descomplicada, assim, coisa fácil mesmo para o pessoal fazer mesmo de verdade em casa. Não é aquele tipo de tutorial para a pessoa só assistir. Eu quero que as pessoas façam de verdade. E coisas simples com que a pessoa possa achar no seu entorno, plantas espontâneas, capim, como vocês estão vendo aqui esse arranjo, olha, ele é com flores secas, com capins, então coisas assim simples para a gente fazer, levar um pouco de arte terapia para a vida. Bom, Fê, aqui no canal, aqui no Instagram, no canal do YouTube, como tu bem sabe, o foco é tingimento natural e o meu foco enquanto pano da terra é usar plantas. Existem pigmentos aí que vêm de insetos, que vêm de animais, enfim, mas o foco aqui é sempre usar plantas. A gente fala muito aqui da correlação que existe das cores com o meio, né? Com a solução do tingimento e tal. E para falar de hortênsias hoje, por que eu trouxe esse assunto? Porque algumas reações que acontecem aí são as mesmas, né? Pelas mesmas razões que essas mudanças que ocorrem no tingimento. Então, a ideia aqui é revelar esse segredo das hortênsias para quem não conhece
e fazer essa correlação até para fixar melhor esse conteúdo, essa informação que é de cunho mais bioquímico, que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de assimilar. Então, trazer um exemplo bem prático e que acontece na natureza, acho que é bem bacana aí para fixar essa informação. Então, fala um pouquinho aí do que tu trouxe para nós sobre as hortênsias e as cores das hortênsias. Então, vou deixar para te falar agora. Tá bom, a Vanessa depois vai complementar, né, Vanessa? Porque, como eu estava te falando antes, o meu contato assim, com pigmentos naturais aconteceu agora pelo teu convite. Assim. Eu sempre soube desse segredo, entre aspas, das hortênsias, né? Mas nunca tinha estudado a fundo, assim, eu não sabia nem o nome, né, dos pigmentos e tal, mas então trouxe algumas anotações aqui para fluir aqui a conversa. Mas então é bem importante a gente falar de algumas coisas antes, né, principalmente do pH, que eu acho que o pessoal aí do teu canal já está super acostumado a ouvir, né, esse termo pH. E uma informação importante quando a gente vai falar em hortênsias é o pH do solo, né, o pH do solo aqui no Brasil, de maneira geral, ele é bastante ácido, tá? Essa informação é bem importante. Então, assim, o que acontece nos solos ácidos, né, normalmente? É liberado muita quantidade de alumínio, tá? Alumínio na forma Al+3 ou 3+. Eu nem me lembro mais, mas isso não é o mais importante. Mas é nessa forma de alumínio. E as hortênsias, por sua vez, elas são plantas consideradas do grupo das hiperacumuladoras. O que são essas plantas? São plantas que conseguem acumular nas suas células algum metal que potencialmente poderia ser tóxico, né, nessa quantidade, mas elas conseguem guardar ali dentro das suas células aquele material, aquele metal, né, no caso o alumínio, aqui especificamente se falando das hortênsias, e elas conseguem crescer normalmente e se desenvolver com essa presença desse metal, tá? Isso é uma informação importante para a gente depois chegar na coloração. Outros exemplos eu trouxe aqui, né, sempre pensando em flores, né, eu trouxe mais um exemplo de uma planta hiperacumuladora que eu nem sabia que é o girassol. Olha só, o girassol é bioacumulador de 3 metais diferentes. O cobre, o zinco e o manganês. Não sabia. Então, é bem interessante esse assunto de hiperacumuladoras. Tem uma lista bem completa na internet. Quem quiser saber mais, dá um Google lá de plantas acumuladoras. Tem várias plantas que a gente usa para alimentação também, que são hiperacumuladoras. Então, né, só para frisar assim, a importância dos orgânicos aqui, só para dar uma... Sim. Né? Bom, mas voltando aqui ao nosso assunto de hortênsias, quer falar alguma coisa ou continua? Não, eu fiz uma anotação para depois eu fazer comentários sobre o assunto que tu tá trazendo, que eu também tô aprendendo, obviamente. Tá. Então, voltando à nossa hortênsia, né? Queria frisar que isso que eu vou trazer agora aqui é mais específico de uma das cultivares, tá? De uma espécie da hortênsia, que ela tem mais de 70 espécies diferentes dentro desse grupo das hidrangeas, né? Ela é conhecida como hidrangia. É o nome científico, na verdade, né? Hidrangia macrophylla. É essa que eu vou trazer agora, esse caso, para a gente entender um pouquinho melhor essa história das cores, tá? Então, o alumínio nos solos ácidos, né? Ele fica disponível e essa planta, então, ela vai absorver e vai armazenar nos vacúolos celulares esse alumínio nessa forma Al+3 ou 3+, tá? E como que a planta faz, então, para se proteger desse alumínio, né? Ele é quelado, que é uma reação química que a planta faz, né? Que forma, assim, tipo de uma capinha bioquímica em volta daquele composto, daquele metal, melhor dizendo, né? Do alumínio. E essa reação, ela é feita com a participação do pigmento que eu aprendi hoje, o nome, vou pegar aqui a anotação, e que a Vanessa me disse que fala um monte dele no canal, né, já falou bastante, que é a delfinidina 3-glicosídeo.
Que depois que eu é vou também falar um pouquinho. isso, que também é conhecida como a mirtilina, isso, né? Isso, essa E que tem específica é a mirtilina. mirtilina, e que tem tudo a ver, né, com a cor das hortênsias, se a gente for pensar, né, aquela cor mirtilo, cor azulada, roteada, né? Mas então Exato. como é que acontece então isso de ter algumas hortênsias bem azuis, bem intensas, azuisinhas, rosadas, lilazes, né? Várias tonalidades diferentes, né? Então, como é que acontece isso? Então, a gente já aprendeu aqui que devido ao alumínio, né? Solo ácido, a hortênsia é hiperacumuladora desse alumínio, ela faz, então, esse quelato, né, na presença dessa mirtilina, que é azulzinha, então é bem fácil, né, então, quanto mais alumínio, quanto mais ácido o solo, mais azul vai estar a nossa hortênsia, tá? E em contrapartida, quanto mais básico o solo, né, ou seja, se o solo foi corrigido, o pH, né, através aí da calagem, né, que a gente chama na agronomia, que nada mais é do que adicionar calcário, basicamente, no solo, né, vai proporcionar, então, as hortênsias de tons mais rosados, mais violetas. Então, assim, é bem... Eu procurei ajuda também num professor de floricultura, professor Gilmar, deu a maior força, meu ex-professor da agronomia de Porto Alegre, da URGS, e ele falou assim que é bem difícil de achar na natureza, né, aquela hortênsia realmente cor-de-rosa, assim, né. Então, o que se faz muitas vezes é nos substratos, ele falou até que é bem difícil de fazer, mas é possível fazer, é feita então uma correção do substrato, né, para poder se produzir então essa hortênsia na variedade, na cor rosa, né, bem rosada. E aí pode acontecer umas pegadinhas com as pessoas, mas eu vou falar isso mais pro final. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa nisso que eu falei. Eu anotei aqui sobre as hiperacumuladoras, achei curioso essa questão do girassol, porque eu sei que também tem pessoas que tingem com as casquinhas ali da semente da flor, né? Aquela parte do miolo da flor é onde ficam as sementes, né, do girassol. E se obtém um tingimento bem roxinho, assim. E como tu falou que ele acumula cobre, os principais fixadores no tingimento natural são justamente metais. Então, a gente usa aí alumínio de potássio, que vai ter alumínio, sulfato de ferro ou acetato de ferro, sulfato de cobre ou acetato de cobre. Então, são temas que parecem desconexos, mas guardam muitas correlações. E talvez essa coloração roxa da casquinha do girassol, então, que ela proporciona, pode ser a presença, inclusive, do cobre, porque ele traz algumas cores para o arroxeado, assim como o ferro, que não é o caso, né? Tu falou que era manganês, né? Manganês, cobre e alumínio? Deixa eu ver. Cobre, zinco e manganês. Zinco e manganês, isso. Mas eu acho muito interessante, assim, esse assunto de bioquímica, né? E gosto sempre de frisar também que isso aqui não é uma regra de três simples, assim, a natureza é muito complexa, certeza, não. Né? Tem outras variáveis que podem ocorrer, enfim. Inclusive, eu não consegui identificar uma coisinha em particular que depois eu vou chegar e falar e quem sabe somando nossos conhecimentos a gente chegue, né? Eu não achei nada explicando isso. O comentário que eu queria fazer era sobre a delfinidino 3-glicosídeo, que é a mirtilina. Então, a mirtilina, ela é uma simples antocianina. Eu sempre falo aqui das antocianinas, que são as cores mais interessantes da natureza, presente em inúmeras flores, frutas, as frutas mais coloridas, frutas, né? Tem função principalmente de atração de insetos para as flores, para a polinização, como de consumidores das frutas maduras. Porém, embora sejam as cores mais interessantes que a gente poderia estar usando no tingimento natural, elas têm forte sensibilidade, elas são altamente sensíveis ao pH.
e isso faz com que o tingimento não seja sólido, não seja duradouro, aquela cor vai mudar, principalmente quando entra em contato com sabão, que são alcalinos, e aí acaba mudando de cor. Então, um exemplo bem clássico é o hibisco, que tinge um rosa bem bonito, mas quando você lava, mesmo usando um sabão com um pH mais baixo, não seja tão alcalino, até o neutro, assim, na verdade, qualquer lavagem, ela vai sair do rosa para um acinzentado, né? Então, as antocianinas, embora sejam bem abundantes nas flores e frutos, não são corantes naturais tão interessantes para o tingimento natural. Porém, existe um complexo antocianina-tanino, que eu sempre falo aqui que são os taninos condensados, onde ela fica, de certa forma, protegida. Não vou adentrar nesse assunto, porque eu tenho vários vídeos falando disso, mas aqui, nesse caso específico da mirtilina, que é uma antocianina, então, ela não está nessa forma protegida, ela está, inclusive, na forma mais sensível aí na flor. E como tu bem falou, né, é raro ter flores azuis. E a mirtilina tem essa particularidade nesse meio, então, de ser azul, assim como ela está presente, então, no mirtilo, que também é uma das raras frutas azuis, né? É difícil também encontrar uma fruta azul, puramente azul. A gente até encontra aí os roxos, enfim, mas azul mesmo é um pouco mais raro. Então, esse segredo das hortênsias, ou seja, que as cores não têm a ver com a espécie de flor, mas sim com essa correlação com o pH, é esse mesmo efeito que acontece no tingimento natural e que faz das antocianinas, em geral, um corante não tão interessante para essa finalidade, né? Então, era essa correlação que eu queria fazer aqui, principalmente. E se tu quiser seguir aí com o tema, então... E tu sabe que tu falou agora dessa mirtilina, né, ser facilmente degradada e tal. Uma correlação que eu fiz agora, enquanto tu estava falando, é que, assim, a hortênsia, passando agora, puxando a brasa para o meu assado, né, no mundo das artes florais, ela é muito utilizada de várias formas, assim, ela é super versátil, né, para arranjos, enquanto ainda viva, né, mas também ela é utilizada bastante em arranjos secos. E porque ela desidrata de uma forma bonita, assim, ela se mantém um buquezinho bonito, porém, ela perde totalmente a cor. Então, assim, ela é uma daquelas flores que realmente ela fica assim, sabe aquela cor bege, assim, bem clarinha. Sim. Totalmente sem pigmento mesmo. Mas também, como eu tinha ressaltado antes, existem há controvérsias, né, como se fala. Existe uma cultivar, por exemplo, que muda de coloração durante a maturação e senescência, tá? Agora não se tocando nesse assunto pH, ela por si só, geneticamente, ela tem essa característica, que eu até anotei aqui. Primeiro, ela apresenta as pétalas despigmentadas, ou seja, brancas. Depois, ela passa por uma coloração mais azul. Depois, ela passa por um verdinho. E no final, na senescência, ela passa por um marrom avermelhado, assim, tipo aquela cor de pôr do sol, de outono, sabe? Então, assim, por isso até que eu frisei ali no começo, né, que eu estava falando da hidrangia macrophylla. Mas um grande grupo de hidrangias aí também, sabe? Dá para enquadrar nesse quesito, assim, pH ácido, flor azul, e que, na verdade, quando a gente pensa, assim, né, pH ácido, né, vamos rever ali as nossas anotações do tempo de escola. O que é um pH ácido, né? De 0 até 7, o 7 seria o neutro e acima de 7 básico ou alcalino. Porém, o professor meu, Gilmar, me passou uns dados de experimentos que eles fazem lá, e para se obter, então, uma flor azul, eles manipulam, né, o pH, então, para ficar entre 5,2 a 5,6, e em pH de 5,8 a 6,2 já fica uma hortênsia cor-de-rosa. Então, assim, não é assim um mundo de diferença, não é que um pH lá é 3 e a outra é 6, sabe? Então, assim, é uma coisa, assim, são relações muito, linhas muito tênues, né?
Fala. E aí isso me ajuda, inclusive, agora que tu falou, já começa a fazer um pouco mais de sentido, porque o que eu estava achando, que eu não encontrei, na verdade, nenhum material para estudar que falasse dessa correlação direta da antocianina. Porque, em geral, manipulando os sucos ali, os extratos para atingir, quando a gente tem antocianinas avermelhadas, arroxeadas, e a gente baixa o pH com um vinagre, um ácido cítrico, elas vêm para o laranja, porque as antocianinas em meio ácido, elas são mais alaranjadas. As vermelhas, né? Falando especificamente das vermelhas. E quando você puxa para o básico, aí elas vão para o pink, para o mais pink, arroxeado. E, por exemplo, o repolho roxo, que aí é uma antocianina mais roxa, no caso naturalmente roxa, ela com o pH mais básico mesmo, que você consegue com hidróxido de sódio, bicarbonato de sódio, aí ela vai puxando para o azul, no básico. E era esse choque de informação que eu estava tentando entender, porque então tá, o solo ácido deixa azul, mas ali nas alterações de cor, o azul a gente consegue com mais. Claro que eu estou falando de outra antocianina aqui, né? Mas pensando em comportamento delas. Mas agora que você falou dessa diferença, que ela é pequena, ou seja, é um pH mais alto, porém ainda está na faixa do ácido. E o que eu acredito fortemente é que, ok, a gente tem aquele pH ácido, mas ali dentro da planta, conforme você mesmo falou, o que deixa o pH ácido no solo é o alumínio. E ela tem essa forma de se proteger para não ser intoxicada. Então, talvez dentro da planta, esse meio não seja um reflexo bem exato da diferença de pH do solo, mas isso traduz essa pequena diferença de um pH ácido e menos ácido para algo mais amplificado dentro dela, né? Acredito que seja algo nesse sentido que aconteça, porque é bem complexo, né? Essas reações que nem tu falou, não é matemática, não é regra de 3, mas a ideia aqui era trazer justamente isso para discussão, né? De que antocianinas, em geral, guardam essa alta sensibilidade ao pH, mas aí pode ter muitos outros fatores influenciando dentro da bioquímica da planta, aí como uma proteção dela mesmo para ter essas variações de cor, né? Porque o pH do solo é do solo. Ele influencia a planta, mas não quer dizer que dentro da planta ela guarde esse pH exatamente como está no solo. Na verdade, é mais a relação do que um pH ácido vai liberar, né, de metais para a planta absorver. É toda uma relação, né? Por isso que é bom a gente trazer um pouco revisar, né, esses conceitos de pH, o que é um solo ácido, por quê, né? Eu, inclusive, me peguei estudando sobre o porquê que pode ter alumínio no solo, sabe? Aqui na região tropical, enfim. Mas aí é uma coisa muito complexa, o cabeção não deu para chegar até lá. Mas, assim, é basicamente isso, assim, um pH ácido do solo vai proporcionar maior biodisponibilidade do alumínio, que naturalmente aqui no Brasil e aqui nos trópicos é encontrado. Eu inclusive achei um dado interessante sobre o alumínio. Deixa eu ver aqui onde é que eu botei. Que o alumínio é o metal, presente em maior quantidade na crosta da Terra. 7,5% dos metais é alumínio, uma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho essa anotação aqui. Só um pouquinho. Então, é mais isso, assim, é toda essa correlação que é importante a gente fazer, né, desde lá do início. Sim. Alumínio, metal mais abundante na crosta da Terra, só isso que eu anotei aqui. Então, é uma dinâmica complexa em função do pH, né? pH Sim. E alumínio. E o que interfere, por sua vez, no pH do solo é a composição dele, né? Tem alguns solos que são naturalmente pobres em cálcio, magnésio, potássio, sódio, concentração de sais, né? Intemperização também, né? Enfim. Mas eu tenho umas pegadinhas para contar aí pro pessoal. Não sei se já está na hora das pegadinhas.
Pode falar. Eu acho que o pessoal vai ficar bem interessado aí. A primeira pegadinha é o seguinte. Eu moro aqui na região litorânea, né? Eu moro aqui bem próximo do mar, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, tá? E tem uma casa aqui perto, que é bem assim à beira-mar, né? Quase à beira-mar, e que tem assim um grande conglomerado de hortênsias, assim, coisa mais linda, né? E, bom, para quem não sabe, as hortênsias, se a gente não podar, elas podem chegar até 3 metros de altura, assim, um arbusto gigante. Enfim, essas não estão com 3 metros, mas estão com quase 2. Assim. E eu observei, uma coisa que eu observei, assim, é que tinha hortênsias bem azuis, ali na minha cabeça era na mesma planta, né, bem azuis, umas lilazes e umas bem mais rosadas, assim, né. E eu observei aquilo, assim, fiquei meio pasma, assim, né? Mas fiquei com essa informação e ficou ali na minha cabeça e eu nunca tirei essa dúvida. Aí agora, como tu me convidou, né, para participar aqui dessa live falando só sobre hortênsia, eu pensei, puxa, mas eu vou ter que desvendar o que é isso daí então, né? Aí eu chamei o meu professor da agronomia, que eu já falei aqui, e disse, professor, como é que é possível isso? Aí eu já, como boa aluna, né, já formulei algumas hipóteses. Eu falei para ele, será uma modificação genética? Será que pode ser... Daí depois, quando eu parei mais, assim, para pensar nessa correlação pH, né, do solo com as cores, aí eu pensei, mas olha só, aí a gente, aquele raciocínio de agrônomo, né, olhar o entorno, olhar onde é que está inserida essa planta, enfim. Então, ela está sobre um terreno, com certeza, que recebeu aterro, né? E o aterro, normalmente... vem a tal da caliça, né? O que é caliça? É resto de construção, né? Então, provavelmente tem ali um resto de calcário, esse tipo de material, né? Então, assim, eu formulei essa hipótese para ele, depois de pensar um pouco, né? Não, porque ali o solo é super arenoso, porém recebeu, né, aterro, e de repente ele me colocou assim, provavelmente não é a mesma planta, né? É uma outra planta que a raiz dela chegou em contato com um desses materiais mais calcários, aí resultou umas flores mais rosadas. Sim. Então, assim, super juntos a gente meio que... É interessante, né? Juntos, assim, a gente meio que somou e achou que essa aí é a alternativa mais palpável, assim. Com provavelmente certeza. Seja isso. É que a gente nunca, né? No meio científico, a gente nunca gosta de dar 100% de certeza, mas provavelmente é isso, assim. Então, se você achar aí alguma planta... Só que também tem isso, né? Hoje, pesquisando, eu achei coisas na internet falando que isso é possível também. Então, já dá um nó na cabeça da gente, né? Mas se você vê uma planta que você acha que é uma planta só de hortênsia com várias cores de flores, dá uma olhada mais de perto, assim. Pode ser outra planta que está ali pertinho, pode ter alguma coisa nesse sentido, né? Pode ter uma manchinha de solo ali que está influenciando. E tem mais uma pegadinha. É o seguinte, bom, na produção comercial, né, de hortênsias, pode ser feita, então, uma manipulação, como a gente viu aqui, né, que é possível manipular, então, esse substrato, ou adicionar mais alumínio, se quiser que a flor fique um azul mais intenso, coloca mais alumínio, né? Claro que com cuidado para não ser, assim, um nível que vai matar a planta, né? Mas é possível também fazer, então, que a planta fique com a floração mais puxada para o rosa, né? Principalmente através de calagem, né? De aumentar esse pH, tornar ele mais básico, né? E aí, a mulherada vai lá na floricultura, né? Compra a sua linda e maravilhosa hortênsia cor-de-rosa, né? E aí chega em casa desavisada, não sabe de nada disso, de calagem e tal, de o que foi feito ali para ela estar cor-de-rosa, né? E planta no seu jardim e pronto, né? E aí a próxima florada vem como? Azul. Então, por que, assim, gente? Porque o nosso solo é ácido, em geral, nossos solos aqui são ácidos. Show de bola. Isso. No Brasil em geral, e ainda mais aqui da onde a gente está falando, né? Do Rio Grande do Sul, mais ainda.
Perfeito. Então é isso, assim, são as pegadinhas que eu queria falar pro pessoal, que de repente... E tu sabe que isso de floricultura não é só para hortênsia. Eu me lembro que eu estava na faculdade ainda, eu tinha uma planta carnívora. E todo mundo reclamava que comprava planta carnívora e ela morria rapidamente, né? A planta carnívora, ela não é carnívora à toa, ou seja, ela não se alimenta ali dos elementos que dissolvem do inseto à toa. Ela se alimenta disso porque ela evoluiu em solos super pobres em tudo, né? Um solo quase apático, assim, ou seja, não tem praticamente nada de nutrição. Então, ela evoluiu no sentido de buscar nutrição, né? Sendo carnívora, olha só. Sim. Só que aí, quando você compra uma planta carnívora, primeiro que você jamais aduba ela, que mata mesmo. Segundo, que a nossa água comum da torneira, ela é cheia de elementos, ela não é pura. Então, ao irrigar ela, a gente também está intoxicando ela por excesso. E aí eu sabia desse segredinho, e como eu na época estava na faculdade e trabalhava no laboratório de fitopatologia, eu tinha acesso à água destilada. O que é água destilada? É uma água bem pura, ou seja, não tem nada misturado ali com essa água. É a água H2O no seu estado praticamente puro. E eu dava, assim, uma vez por semana, uma tampinha de garrafinha PET de água destilada para ela. E ela durou, assim, anos, ela deu mudinhas e o segredo era esse, jamais adubar e dar só água destilada para ela e super poucas. E esse é o bacana, a gente compra flores, enfim, ornamentais em vasos, e é óbvio que eles são cultivados na condição perfeita para eles, mas cada planta é um mundo, né? E aí você leva para casa e desconhecendo esses cuidados ou essas particularidades, a planta, né, aí rapidamente ela morre. Enfim, só uma contribuição extra aí sobre o assunto. Sim, perfeito. E, assim, o segredo, né, para tu te dar bem com qualquer planta, te cultivar bem, é saber realmente da onde que ela veio, né? Quais são as condições, né, de onde ela é espontânea. No caso, a gente hoje está falando de uma planta que veio lá do Japão, sabe? Sim. Inclusive, eu estava com a pulga atrás da orelha para saber como que é a hortência lá no Japão, então, né? E aí eu dei uma pesquisada rápida e eu achei bastante fotos com ela rosada, bem rosada. Então, assim, olha, não achei um atlas mundial de solos, né? Não consegui ver que tipo de solos que tem lá, mas tudo leva a crer que não são tão ácidos como aqui, né? Pela essa observação da cor das hidrângeas lá, né? E o que mais que eu ia falar? E é isso, assim, o mundo, assim, ele tem as plantas divididas e espalhadas, né, na sua grande extensão, e cada uma delas, então, vai ter as suas peculiaridades, né, e por isso que o homem tem que interferir tanto nos solos para poder ter, né, os cultivos agrícolas, porque eles não são oriundos daquele lugar, então tem que fazer calagem e tal, e muitas vezes isso acaba deteriorando até o próprio solo natural de onde a gente está, né? Mas isso é papo para uma outra live, já é outro... Com certeza. Maravilha, é um assunto que eu gosto muito de fisiologia vegetal em geral, e muito maravilhoso por relacionar isso com flores, principalmente. Então, agora eu vou abrir para perguntas, e já tinha uma pergunta aqui do Júnior, que ele queria saber quais flores vão bem no EcoPrint. Então, Júnior, segue um pouco dessa tendência das particularidades dos corantes. Como as flores, em geral, as cores vêm de antocianinas, esse comportamento que a gente observa no tingimento natural corriqueiro, ele também vai ser replicado no EcoPrint, porque é só uma técnica diferente de colorir a fibra com pigmento corante natural. Então, vai seguir essa tendência de que, salvo exceções, a cor não vai se manter por ali por muito tempo, tá? Não quer dizer que não seja interessante usar, tá? Tanto que os EcoPrints mais marcantes são aqueles de plantas ricas em tanino, que são as que conseguem realmente marcar.
Mas aí tem aquele ecoprint negativo que a gente fala, onde a silhueta fica vazada, como se fosse um stencil, ou o contrário, enfim. Que aí fica só o negativo da flor, ela não deixa a cor, mas ela deixa a sua silhueta, né? E aí o restante é atingido. Que muita gente conhece, né, pelo nome aí de medium print, né, medium print. Mas, enfim. E, então, a hortência é uma que provavelmente não vai deixar a sua cor azul marcada, tanto que a própria Fernanda falou que a flor desidratada, ela fica bege. Por quê? Outra particularidade das antocianinas é que, além de atração nas plantas, elas também são como se fosse um protetor solar natural delas. E para proteger a planta, então, da irradiação, elas são fotossensíveis. Só que na planta, então, quanto mais irradiação, mais antocianina tem. E pode até parecer contraditório, tá? Mas se ela é sensível, como é que tem mais? É porque quanto mais irradiação, mais a planta está trabalhando em produzir ela para se proteger. Então, ela está produzindo o seu próprio protetor solar. No tecido, isso não vai acontecer, vai queimar, ou seja, é um elemento fotossensível, vai queimar essa antocianina e, obviamente, a fibra não vai ter mais dela para se proteger, ou seja, queimou, acabou. E na planta, não. Então, a luz, né, vai sendo interceptada por ela, vai degradando e a planta vai produzindo em maior quantidade. Isso, inclusive, eu fiz uma live aqui falando, né, dessa relação que a gente pode influenciar nessa quantidade do corante fazendo esse tipo de intervenção em cultivos, né? Seja algum tipo de estresse ou o excesso de luz, isso tudo vai influenciar naquela quantidade do corante, né? Claro que se for um corante que não nos interessa por não ser sólido, não adianta fazer esse tipo de intervenção, né? Que é o caso aqui das flores. Mas tem exceções, flores que, pelo contrário, marcam muito, com muita intensidade, que são as coreópsis, aquelas florzinhas que tu deve conhecer bem, se souber um pouco mais para falar, que são aquelas florzinhas bem corriqueiras, amarelas, vai do amarelo a um tom tipo terracota, avermelhado, assim. Bem, então, essa flor em particular, ela marca bastante, é super interessante no ecoprint. Bom, perguntas, pessoal? Enquanto isso, posso falar um pouquinho mais de hortência? Claro, enquanto o pessoal formula as perguntas. Uma dica que eu queria dar de hortência, assim, que a própria hortência, assim, falando de arranjos florais, né? Ela se dá super bem com vários tipos de arranjo, vários tipos de decoração, né? E uma coisa legal que dá para fazer com uma hortência, que dá um tchan, assim, fica super chique, assim, e é facílimo de fazer, você pega uma taça daquelas grandonas, assim, que caiba, né, um buquezinho de hortência dentro, coloca água nessa taça, e aí coloca a hortência lá dentro, mergulhada dentro da água. Ela fica por dias, assim, e fica super bonito, super um arranjo chique, assim, fácil de fazer. Se o pessoal quiser botar uma velhinha, assim, junto, fica bem bonito, bem fácil. Inclusive, no meu canal teve um arranjinho que eu coloquei dessa forma, assim, né, a taça com ela azul, e coloquei uma gérbera laranja em cima, assim, sabe, como se fosse um drink, assim. Deu um tchan, ficou bem legal, as cores contrastantes, né? Ficou bem legal. Inclusive recomendo, então, para quem gosta de arranjos e flores, aí para seguir o canal da Fê, Flor do Sorriso, que ela, inclusive, eu participo lá de um vídeo que ela me ensina a fazer um arranjo suspenso lindíssimo, muito bacana. E eu queria que tu falasse um pouquinho da hortênsia branca. Como que a gente consegue hortênsia branca, então? Olha, a hortênsia branca, pelo que eu pesquisei aqui, não tem muita informação, assim, é uma cultivar específica. Ah, tá. Então, assim, a hortênsia branca é você achar mesmo ela branca, né? Inclusive, uma das leituras que eu fiz dizia que essa função aí que a gente falou durante toda a live de alteração de pH, alteração da cor da flor, não acontece com a hortênsia branca, né? Por ela ser despigmentada. Então, a princípio, ela não tem essa ditilina, como é que é o nome? Ditilina, é uma variedade. A princípio,
É uma variedade diferente de hortênsia branca, assim. Ela é bem mais rara de achar. Legal. Não. A branca não, daí. Branca é outra história. Show de bola. Posso fazer um jabá do canal? Então, gente, conheçam lá meu canal, é Flor do Sorriso, bem fácil de achar. E nesse mês de agosto, agora eu tô com a maratona Arranjos Secos. Então, já ensinei 2 arranjos secos diferentes. Olha, muito, muito simples de fazer, é só você querer fazer mesmo. Para daí fazer uma arte terapia, fazer alguma coisa diferente aí nessa pandemia e ainda enfeitar a sua casa. Então, conhece lá, Flor do Sorriso. Só isso. E obrigada eu pelo convite, adorei. Foi bem legal, é bom a gente sair um pouco da nossa zona de conforto, estudar um pouquinho, né? Um tema assim tão legal. Aprendi muito também contigo. Obrigada. Bacana, então, obrigada, Fê. Vou encerrar aqui. Tchau. Tchauzinho, beijo. Beijo. Bom, pessoal, obrigada aí por nos acompanhar. Desculpem, assim, que volta e meia dá esses choques de som em lives e eu não identifiquei até hoje o porquê. Eu vou deixar uma tarefa de casa para mim mesma, para estudar mais a mirtilina, para trazer mais informação aí sobre essas particularidades que eu apontei aí do azul no ácido, enfim, no solo ácido, obviamente, para ver se eu encontro mais do que acontece ali bem dentro da planta, e eu acho que a gente consegue acessar essa informação por triangulação. O que seria isso? Se a gente sabe que essa antocianina, mirtilina, que está presente na hortênsia, ela é comum numa fruta tão conhecida como o mirtilo, e o mirtilo, por ser uma fruta muito estudada, daqui a pouco a gente, por essa triangulação, acha informações valiosas aí sobre o comportamento da mirtilina aí com o pH, né? Então, eu vou deixar a tarefa de casa para talvez trazer um experimentozinho prático com suco de mirtilo, assim que for época de mirtilo, né? Depois da primavera e mais para o fim do ano, que é a época dele. E aí a gente, quem sabe, fazer um testezinho igual aquele que eu fiz no workshop com o suco do repolho, né? Fazer com o mirtilo para ver qual que é o comportamento específico da mirtilina em relação a diferentes pHs. Então, vou deixar esse tema de casa para mim mesma e daqui um tempo, então, quando tiver acesso ao mirtilo in natura, né? Porque comprar suco, polpa, que já passou por diferentes tipos de, sei lá, processamentos, não acho que seja válido. Porque, inclusive, muitos corantes alimentícios que sejam de origem natural, eles sofrem algumas alterações químicas para estabilizá-los em relação ao pH, tá? Como, por exemplo, clorofila, o corante do hibisco, enfim, são 2 bem comuns que acontece isso. Então, eles sofrem alguns tratamentos bioquímicos, químicos, para estabilizar, para que eles possam ser usados como corantes alimentícios sem ter essas alterações de cores ou oxidação. Então, eles ficam mais estáveis a uma faixa maior de pH, digamos assim. Então, o interessante de fazer esses testes é pegando o suco da fruta in natura e fazer aquele testezinho que eu fiz no último workshop com o suco de repolho, onde a gente colocou lá um reagente ácido, reagentes básicos e viu a variação de cor que deu do suco do repolho. E eu acho que então é bem interessante fazer isso com o suco do mirtilo, porque aí é exatamente essa antocianina específica da hortênsia que é a mirtilina. Até porque acho que é bem difícil fazer um suco de flor de hortênsia aí, né? Para fazer o teste direto, então fazer essa triangulação aí, tá? Então, não tendo perguntas, espero que tenham gostado do tema de hoje, do assunto de hoje. E até a próxima, então. Boa noite para vocês e até mais.